Assim, ela usa esporadicamente. Por quê? Porque minha mãe foi uma mulher... Naquele tempo as mulheres casavam e deu. Então minha mãe ficou viúva aos 30 anos e nunca mais se casou. Então assim, ela é a mulher do meu pai. E ponto. Então ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu não tô querendo mais usar testosterona, não. Eu até digo rindo porque é uma comédia, né? Mas por quê? Acho que eu tô tendo sonhos eróticos. Uma anticoncepção é algo anti-Deus. Quando ela opta em fazer uso de um anticoncepcional, ela está fazendo o quê? Um bloqueio hormonal. É isso que faz o tratamento hoje do câncer. Bloquear hormônios. Quer dizer, é capaz de Deus estar errado e esse pessoal está certo. Dr. Marco Botelho, aos 50 anos, a mulher, ela praticamente acabou de entrar na menopausa, né? Sim, senhor. Então é mais ou menos nessa faixa etária aí. O estrogênio dela cai muito. Cai muito. É isso, né, que caracteriza a menopausa. Isso que caracteriza a menopausa. Abaixo de 35, é. E aí, acima dos 50, a gente tem aquela imagem da mulher cada vez mais, né? Mais lenta, no sentido da palavra, assim, né? Muitas falam que estão derretendo. É. Aí a questão de gordura, né? Libido, cabelo caindo, insônia, mau humor. Já vai virar a vovozinha, fogachos. Né? Porque entenda, a mulher... Eu tenho várias amigas minhas, porque vou fazer 56. Então eu tenho colegas minhas assim que a gente cresceu junto. Eu cresci junto com essas mulheres. E eu vejo hoje meus amigos de 55 e vejo as mulheres de 55. É uma desigualdade. Porque o homem sempre produz testosterona, né? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, Mas o que acontece é que elas sofrem muito, porque as mulheres elas têm fases, né? Essas fases, né? A fase folicular, a fase ovulatória, a fase lútea. Isso determina um balanço, um desequilíbrio, não é um desequilíbrio, mas enfim, digamos, uma flutuação de hormônios. É diferente do homem. O homem não tem essa flutuação como tem a mulher. Bom, ontem eu vi que você estava com a Baby do Brasil. Sim. Né? Na minha época era Baby Consuelo. Eu fiquei surpreso, embora eu cresci ouvindo lá as músicas dela. Sim. Quando ela me falou que está com 71 anos de idade, naquela energia toda. E tá linda. Né? 71 anos de idade. A minha dúvida é o seguinte, ok, estrogênio na mulher com 50 começa a curva ladeira abaixo, você vai repor esse estrogênio. Não é contra a natureza? Eu vou repor aos 60, 70, 80, como é que vai chegar a Baby Consuelo com 90 anos? Desse jeito que a gente está vendo hoje? Não é um contraponto da natureza? Olha, é o que eu sempre falo, né? Você está com quantos anos? 58. 58. Você começou a usar óculos quando? Meu problema já é lá dos 12, 13 então, anos. Então, teoricamente, seria um contraponto você usar óculos, não é? Porque você não enxergava bem. Você enxergava bem até os 10, né? Aí depois aos 11 você não estava enxergando bem. E aí você começou a usar óculos. Por quê? Porque a partir de você usar óculos, você corrige, né, uma deficiência daquilo que provavelmente o teu corpo não estava conseguindo mais produzir, não é? Entendi. Então, a reposição hormonal é basicamente isso. Na sua casa, quando falta ovo, você compra o quê? Ovo. Quando falta carne? Compra carne. Compra carne. Compra picanha. Você não compra... agora tá mais barato, inclusive. Então, então, veja, o que acontece é que quando a gente tem, não é, uma queda de estradiol, os americanos, isso eu fico muito indignado, os americanos chamam Premarin de estrógenos. Mas hoje na América estão dando Premarin, lá não tem hormônio bioidêntico lá? Não. Você está brincando. Nos Estados Unidos... Eu vim de Orlando ontem. Sim. Eu fiz um post que ia para Orlando. Se eu te contar que veio o nego da Califórnia, veio a menina da Califórnia, do outro lado do 6 horas de viagem. De Nova York, tudo que é canto, para falar comigo e dizer assim, cara, bicho, obrigado por ter vindo, porque eu precisava falar contigo, porque aqui não tem. Minha tia mora na França, né? Minha tia mora na França. Ela vem todo ano pro Brasil, sabe para quê, Fernando? Para dosar a testosterona. Nem dosar ela consegue dosar na França. Europa e Estados Unidos, lixo. França, nesse aspecto... Lixo. Itália, Espanha. Por quê? Porque todos eles, assim como nós brasileiros, bebemos na mesma água do americano.
E se você olhar a população americana, é a que gasta mais com saúde e é a que morre mais cedo. Mas lá a comida deles, lá a refeição deles, pelo Péssima, amor de Deus, né? péssima. Eu fiquei 3 dias sem comer, Fernando. Eu fiquei 3 dias. Para mim foi ótimo, porque eu fiquei... Já fez um jejunzão lá. Obrigatório. Porque eu me recuso a comer aquela comida. Você tá entendendo? Entendi. Eu fui pedir 2 ovos. Eu falo 2 ovos, né? Não falo 2 ovos. Mas eu fui falar 2 ovos. Nordeste. Já tapioca lá. Então eu fui pedir 2 ovos. Paguei $3 por 2 ovos. Dá o quê? 3 vezes 5, 15, né? R$15, 2 ovos. Porque era o único lugar que servia ovo estrelado, que a gente chama lá no Ceará. Uhum. Então você imagina o que é você estar num país desse e ter que se adaptar. Quando eu entrei na faculdade, falaram para mim uma coisa muito cruel, que flúor fazia bem para os dentes. Não tem nenhum estudo mostrando que flúor faz bem para os dentes. Pelo contrário, todos os estudos mostram que o flúor mata. Então existem 3 elementos mais tóxicos do mundo. Se você for me perguntar arsênico, né, Napoleão morreu como? Com arsênico. Matar rato. Antigamente o pessoal matava rato com arsênico. Sabe por quê? Porque eles não tinham isolado o flúor. O flúor só foi isolado para fazer bomba atômica, Fernando. Em 1945, a gente jogou 64 quilos de flúor em Hiroshima. A Little Boy, que foi a primeira bomba, tinha 60... Você pesa quantos quilos? Eu tô com 89. Você imagina metade do Fernando matar 70 mil pessoas. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Foi assim, basicamente, que o Império Romano acabou, porque eles sabiam que quando eles trabalhavam com chumbo, né, eles colocavam chumbo no aqueduto, é que essas pessoas que trabalhavam com chumbo morriam mais cedo, eles sabiam disso. Hipócrates, ele, nos seus primeiros trabalhos, seus primeiros tratados, Ares, Mares e Lugares, eu tive que ler esse tratado. Muito interessante. Ele já mostrava que tudo isso faz parte de um todo e que se você negligenciar esses fatores, né, multifatorial, você vai estar sendo condenado, não é, a uma morte mais breve. E eu vejo hoje minha mãe com 80, vai fazer 82, jogando, hoje eu postei minha mãe jogando frescobol comigo na praia, aos 82 anos. Eu vejo pessoas com 64 prostradas numa cama. Tá, vamos pegar o exemplo da sua mãe que volta aqui naquele exemplo dos 50 anos. Então, essa reposição do hormônio que está baixo, como você deu o exemplo do óculos aqui, está baixo, vamos corrigir. Então, tem que ter o acompanhamento. Então, a cada 6 meses, a cada 1 ano, não sei como que é a questão do retorno do acompanhamento, você vai acertando essa dose aí, porque os hormônios estão todos interligados, todos integrados, então esse acompanhamento ele é fundamental. Então, hoje ela começa com X, e pode ser que daqui 5 anos está com menos X ou mais X. No caso da minha mãe, minha mãe é muito religiosa. É muito católica, assim. Ela é da presbiteriana. E quando eu comecei, eu tive que dar testosterona para ela, né? E ela, de um tempo para cá, ela não está mais usando a testosterona. Assim, ela usa esporadicamente. Por quê? Porque minha mãe foi uma mulher... Naquele tempo, as mulheres casavam e deu. Então, minha mãe ficou viúva aos 30 anos e nunca mais se casou. Então, assim, ela é a mulher do meu pai. E ponto. Então, ela chegou pra mim e falou assim, olha, eu não tô querendo mais usar testosterona, não. Eu até digo rindo porque é uma comédia, né? Eu disse, mas por quê? Acho que eu tô tendo sonhos eróticos. Então, você vê a culpa que a mulher carrega, não é? As crenças limitantes. Não é? E eu vejo assim... os benefícios que ela teve, né, e que ela tem, porque ela chega na academia, né, e todo mundo já conhece ela porque ela é bloqueada do meu Instagram. Ela não acessa o meu Instagram. Eu bloqueei minha mãe, porque toda vez que eu faço um post, ela diz, meu filho, não faça esse post não, isso vai dar problema. Mas a minha função aqui, Fernando, é uma só, cara, disseminar o conhecimento. Quando você dissemina o conhecimento, isso de certa forma é muito perigoso, porque ele determina que você talvez não precise mais de mim. Entendi. Você tem quantos artigos já? Hoje eu acho que tem uns 41. Eu parei de publicar, né? O próximo agora vai sair, que é do câncer, né? Que foi o que eu fiz na França. Que eles não queriam publicar. E que eu mandei e-mails, eles tinham que me responder, porque eu fiquei de 2013 a 2016 falando que iria mostrar que as células do câncer da próstata não sobreviveriam na presença de testosterona, mas isso todo um planeta já sabe.
Você não vai ver nenhum menino com 18 anos fazendo exame de toque retal. Porque a testosterona dele tá plena. Isso. Não sei se você tem filho. Você só tem filho mulher, né? Filha mulher, né? Tem um garoto. Tem um garoto também? 28. Então, ele tá suplementando, repondo testosterona, porque ele quer ficar mais forte. Encorpado e tal. E a testosterona mudou completamente, viu? E a testosterona ela faz isso, metabolismo de aminoácidos. Se você quiser não ter celulite, as mulheres que têm, isso é um pavor para muita mulher, principalmente quando ela toma anticoncepcional. Anticoncepção. Para você conceber, você precisa de testosterona. Se você toma um anticoncepcional, você está fazendo um bloqueio hormonal, que é o que se promulga, que se divulga para fazer tratamento de câncer. Agora, você tocou num ponto aí que é importantíssimo, né? A gente tem aí uma rebeldia. Não tome hormônio que faz mal. Não tome hormônio que não, não é legal, que é cancerígeno. Agora, hoje, as moças, né, com 14, 15 anos já começam a tomar hormônios. Que né? não é hormônio. E esse é o problema, é por isso que a gente está aqui. Eu fiz questão de vir aqui, Fernando, porque olha, depois que a gente fez o podcast, eu vi o seu podcast com o Fernando e eu adorei o que você falou e coisa e tal. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que falar aqui é que anticoncepcional não é hormônio. Deixa eu dizer por quê. Deus, quando fez a mulher, ele fez ela para procriar. Uma anticoncepção é algo anti-Deus, se você me permite o termo. Porque se Deus colocou a mulher para procriar, quando ela opta em fazer uso de um anticoncepcional, ela está fazendo o quê? Um bloqueio hormonal. É isso que faz o tratamento hoje do câncer. Bloquear hormônios. Quer dizer, é capaz de Deus estar errado e esse pessoal está certo. Porque são os hormônios que nos dão a vida. São os hormônios que são os nossos mensageiros. Você só fala, você só pensa, você só chora, você só ri, você só namora com a sua esposa se você tiver hormônio. É o absurdo do absurdo do absurdo pensar que anticoncepcional é hormônio. O que os americanos dizem? Ele pega a molécula do estradiol, e depois a gente pode mostrar na TV, o estradiol e o etinil-estradiol. São completamente diferentes. Porque é isso que eu sempre falo. Aqui tem H2O. Patentear, né? Sim, tem que ser diferente para poder... Você não patenteia H2O. Patenteia? Não. Mas se eu colocar aqui um corante preto de caramelo, colocar dióxido de carbono, colocar xarope de milho, colocar conservante 1, 2, 3, sódio, não sei o quê, eu consigo